Eu vou voltar aqui a louça, senão eu vou me atrasar. Então ficou claro esse negócio do Bourdieu, né, minha gente? Então, em Efeitos do Lugar, ele vai trabalhar, ele vai dizer, inclusive, a diferença, por exemplo, dos bairros chiques dos guetos, é o que ele vai trabalhar. Está pensando muito no contexto França, né? E exatamente ele vai dizer que os emblemas acabam criando uma correlação entre os sujeitos e o espaço. E aí, nesse sentido que ele vai dizer que o estigma, por exemplo, cria como lógica hegemônica de classificação depreciativa, uma associação direta entre pessoas e lugares. Então, um lugar é degradado porque vivem tais pessoas lá. E, ao mesmo tempo, tais pessoas têm a vida degradada porque moram naquele espaço, tá? Claro, gente, que isso aí são tipos ideais que ele está trabalhando, tá? Ele está falando dos emblemas e estigmas como parte desse princípio de divisão, de delimitação da luta. Mas a vida não é assim, é muito mais complexa, o próprio Bourdieu sabe perfeitamente disso, certo? Então, na verdade, como você tem disputa, um mesmo espaço vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, quero explicar mais uma coisinha de Bourdieu enquanto eu estou aqui na louça. Louça, né? Louça é um negócio que é do demônio, né? Não, gente? Pelo amor de Deus. Mas vou explicar outra coisa. Bourdieu tem uma coisa que ele chama de teoria dos campos e dos espaços. Então, continuando com a lógica do espaço, ele quer entender a sociedade como um espaço social, assim como um espaço físico. Eu vou exemplificar igual eu dou em sala de aula, tá? Vamos pegar o exemplo de um país para ficar claro, tá certo? Brasil. Um país é dividido em várias regiões. Essas regiões são divididas em vários estados. Os estados são divididos em municípios. Os municípios são divididos em distritos, em bairros, em ruas, até chegar a chamar a unidade mínima, que seria a casa individual, onde mora uma família, tá? A família nuclear. Só para ficar esse exemplo rápido, certo? Então, o espaço Brasil tem várias subdivisões, tá certo? Até chegar na menor, que é a unidade mínima. Esse espaço, ele não é imutável. Ele foi construído historicamente, ou seja, na história, no tempo e no espaço, sujeitos diversos foram lutando e foram constituindo. O Acre não era brasileiro, passou a ser parte da província lá embaixo do Uruguai e da Argentina, já foi brasileiro, deixou de ser, e assim só para dar exemplo, tá? Bom, então, os municípios que foram criados, por exemplo, na década de 90, são partições desse espaço a partir de lutas diversas, tá certo? O espaço não é fixo, não é igual à sua distribuição dentro dele. Então, continuando no mesmo exemplo, você tem regiões maiores que outras, você tem mais povoadas, menos povoadas, você tem mais economicamente mais poderosas, né? Você tem diversidade, tá certo? Da mesma forma, aí vem a similaridade que ele quer fazer. O espaço social é dividido em vários campos, vários outros espaços, tá certo? Vamos pensar em termos do que a gente está acostumado na sociedade, tá? Você tem um campo cultural, você tem um campo econômico, você tem um campo político, você tem um campo educacional, você tem um campo esportivo, você tem um campo da medicina, você tem um campo das artes, em vários campos. E o campo das artes está dentro do campo cultural. Cada campo também é dividido em outros campos. Vamos pensar o campo educacional, por exemplo, mais fácil. Você tem a parte institucional, você tem a parte privada e a parte pública, você tem o ensino superior, você tem o ensino fundamental. Dentro do ensino superior, você tem as universidades, você tem a graduação e a pós-graduação, e assim vai, tá certo? Essas divisões, da mesma forma, não são imutáveis, são fluidas, estão em permanente movimento, não são fixas, portanto, não são estáveis e não são proporcionais em termos de tamanho. Elas têm tamanho, peso diferente, elas estão situadas de forma diferente nesse grande espaço. E esses tamanhos, digamos assim, essa densidade de campo, depende, cada campo tem uma, eu vou falar com o Bourdieu agora, tem uma autonomia, porque cada campo tem suas regras, mas essa autonomia é relativa, porque cada campo depende da relação com os outros campos. Então, a universidade vai ser mais autônoma ou menos autônoma, por exemplo, dependendo das composições econômicas e políticas, só para dar um exemplo, tá certo? Então, o peso político muitas vezes limita ou amplia a autonomia da universidade. Então, você está o tempo todo com as brigas, que isso que eu ia falar, são as lutas, em termos
né, dos mais diversos tipos de luta, para você ou encolher ou ampliar um campo, porque esse espaço, gente, não é ilimitado. Então, para ocupar lugar nesse espaço, os campos, quando um campo aumenta, o outro encolhe, certo? Então, a luta é essa. A luta é como é que você avança um campo e como é que você diminui o outro, né? Então, são lutas intensas, históricas, para fazer um campo ter mais força na composição desse grande espaço que é a estrutura social. Vou voltar já já.